Primeiro de tudo, quero agradecer quem estiver lendo isso. Faz algum tempo que quero escrever minha história e acho que agora é a hora. Me chamo Wellington, sou colombiano e por muitos anos trabalhei como motorista de ônibus, conectando o centro com o sul do México. Era um trabalho duro, mas com o tempo eu me acostumei. Aprendi as rotas de cor e já sabia por onde era seguro passar e por onde não era. Inclusive cheguei a conhecer muitas pessoas que faziam o mesmo trabalho ou que moravam na mesma região. Esse tipo de coisa é muito valorizado quando a gente vive na estrada. Devo dizer que nunca imaginei sair desse trabalho. Não era o mais bem pago, mas era o que eu sabia fazer e de certa forma me dava uma rotina. Embora eu não vá mentir, muitas vezes sentia que algo ruim poderia acontecer comigo. Isso ocorria principalmente nos trechos mais solitários ou quando subiam passageiros que não passavam confiança. Mas de algum modo eu sempre saía ileso. Foi nessa época que conheci um homem que também dirigia ônibus, embora ele fosse mais tranquilo. Acabamos nos encontrando várias vezes nos horários de descanso, e foi aí que começamos a conversar. Um dia, enquanto tomávamos um café numa lanchonete perto do terminal, ele me fez uma proposta que, segundo ele, era uma daquelas oportunidades que não aparecem duas vezes. Disse que um gringo estava procurando um motorista para transportar pessoas. Mas não em ônibus, e sim numa van mais discreta. A única condição era que o transporte acontecesse à noite ou de madrugada, nada de turnos normais. Ele explicou que o pagamento era quase o dobro, que não havia riscos, que o gringo já tinha todos os papéis em ordem e até conhecidos na polícia. Garantiu que não era nada ilegal, que era um negócio sério. Ele mesmo já estava trabalhando com esse senhor e estava se dando bem. Disse que me recomendou porque confiava em mim, que nunca tinha me visto metido em problemas e que sabia que eu era pontual e discreto. No começo senti curiosidade, mas também uma sensação estranha na boca do estômago. Não por causa do dinheiro, mas porque algo não batia. Mas como sempre quando a gente está apertado e aparece uma proposta dessas, é difícil dizer não. E assim foi como tudo começou. A primeira coisa que fiz foi pedir demissão do meu trabalho. Fiz isso porque meu amigo explicou que não dava para conciliar os dois ao mesmo tempo, porque os horários se sobrepunham e que o trabalho com o estrangeiro pagava bem melhor. Ele mencionou que se eu também quisesse melhorar de vida, precisava dar esse passo e confiar nele. Segundo ele, jamais me colocaria em algo que me prejudicasse. Então, mesmo com medo, eu aceitei. Pensei que se tudo desse certo, eu poderia economizar e levar uma vida mais tranquila. Não demorou muito para me ligarem com a primeira instrução, que não era nada complicado. Disseram onde o veículo estaria e qual rota eu deveria seguir. Assim, direto ao ponto. Marcaram comigo nos arredores da cidade e, para minha surpresa, não era de noite, mas sim à tarde. Quando cheguei, a van já estava pronta, mas sem passageiros. Apenas me entregaram os documentos do veículo e disseram para eu dirigir até o sul de Guerrero, na região conhecida como Costa Grande. Eu precisava chegar a um ponto específico e esperar por uma mulher branca que viria com os passageiros. Tudo parecia bem, pois a van estava em excelente estado, com o tanque cheio, pneus novos e bem calibrados. O trajeto foi tranquilo, contando que já tinha feito viagens bem mais difíceis no passado. O clima estava agradável e quase não havia trânsito, então isso fez ser relaxante. Cheguei ao local combinado por volta das 2 da manhã. Era um lugar afastado, quase à beira de uma estrada secundária. Estava escuro, mas não completamente isolado. Ao longe dava para ver algumas luzes de uma comunidade. Esperei com o motor desligado e cerca de 15 minutos depois as pessoas chegaram. Como me disseram, apareceu uma mulher branca. Ela tinha cabelo loiro e pele bem clara, diferente das pessoas daquela área. Ela falava um espanhol meio enrolado, mas dava para entender.
Estava acompanhada por uma mulher de pele negra, magrinha e com um bebê nos braços. O menino parecia reclamar baixinho, como se estivesse com febre ou dor. A mulher claramente não era alguém boa de vida, pois carregava uma sacola de mercado no ombro e usava um vestido simples. A gringa apenas me entregou uma folha com um endereço escrito e indicou que eu voltasse para a cidade. Durante o trajeto, nenhuma das duas falou, e a estrangeira olhava pela janela o tempo todo, como se estivesse vigiando para ver se alguém nos seguia. A outra apenas segurava o bebê com firmeza nos braços. Não me disseram mais nada, e eu também me limitei a dirigir como se fosse uma viagem qualquer. Mas por dentro, algo não se encaixava. Achei estranho que ninguém falasse, que não houvesse bagagem, e que o menino não parasse de se mexer. Sentia que algo estava errado, mas no entanto nada aconteceu. No trajeto, ninguém nos parou, e chegamos sem problemas ao endereço que me deram. Esse foi a minha primeira viagem, e embora tudo tenha corrido bem, algo dentro de mim não ficou em paz. A segunda viagem foi quase igual à primeira. Passaram-se cerca de 2 semanas e me ligaram de novo. Não importava se havia viagem ou não, o gringo papudo pagava por quinzena, desde que estivéssemos disponíveis. Isso de não ter que ficar correndo atrás de dinheiro como antes foi o que mais me deixou feliz. Eu podia ficar tranquilo em casa, e se me ligassem era só me mover e cumprir com o transporte. Dessa vez também me chamaram à tarde, num lugar diferente, mas igualmente afastado. O destino era o mesmo rumo para o sul, só que me deram outro ponto de espera. Quando cheguei já sabia o que fazer, então desliguei o motor e esperei em silêncio. Por volta das 2 da manhã, as passageiras apareceram. Eram 2 mulheres e a gringa. Uma delas carregava um bebê dormindo nos braços, e a outra parecia que poderia dar à luz a qualquer momento. Andava devagar e com dificuldade por conta dos pés inchados. As 2 tinham a pele negra e traços bem marcados. Dava para ver que eram mulheres que faziam trabalhos em fazenda ou algo assim. Elas não falaram quase nada, apenas me cumprimentaram com a cabeça e se acomodaram como puderam. Durante o trajeto só ouvi a mulher grávida soltar um suspiro longo, como se estivesse com dor. Já a outra, em certo momento, pensei que estivesse falando sozinha, mas depois percebi que falava em outro idioma. Essa viagem me deixou inquieto, não porque algo deu errado, mas porque já havia detalhes que eu não conseguia mais ignorar. Quando tive a chance de conversar com o meu amigo, perguntei o que faziam com aquelas mulheres e por que sempre levavam crianças ou estavam prestes a ter uma. Ele respondeu como se não fosse nada demais. Comentou que muitas daquelas mulheres eram enviadas para os Estados Unidos para que seus filhos tivessem um futuro melhor e que outras entregavam seus bebês para adoção a casais que não podiam ter filhos. Disse que era algo complicado de explicar e que se eu pensasse demais, ia começar a imaginar coisas que não eram reais. Falou que era melhor me concentrar no meu trabalho e cumprir o combinado. E assim eu fiz. Nos 2 meses seguintes, tudo continuou do mesmo jeito. As viagens continuavam com a mesma rotina, sempre de madrugada, e sempre mulheres com seus filhos ou grávidas. Às vezes eu as pegava em estradas de terra, outras vezes em comunidades onde mal havia luz. Mas teve uma viagem diferente. Recebi as instruções de sempre e o ponto de encontro. A única diferença foi que dessa vez a mulher estrangeira não apareceu. Apenas chegou uma moça muito jovem com um bebê nos braços. Ela talvez tinha 20 anos, estava sozinha e vestia-se como as outras. Roupas simples, saia longa e blusa de algodão cru. Ela trazia uma bolsinha de pano no ombro e um lençol com o qual cobria o bebê. Assim que entrou, me agradeceu e se acomodou no banco de trás. Durante o trajeto, decidi fazer uma pergunta simples, e para minha surpresa, ela respondeu com um sorriso lindo. Era uma moça muito simpática e simples, pelo que eu vi de primeira.
Ela tinha aquele sotaque típico de gente do mato e falava com calma. No meio da conversa, me contou que seu bebê estava doente e que tinha algo estranho nos ossos. Um médico explicou que era uma doença que piorava com o tempo, mas que esse mesmo médico disse que havia uma solução. Segundo dizia, ele conhecia gente que podia ajudar, que podia até dar uma vida melhor para o menino se ela aceitasse levá-lo para outro país, com médicos de verdade. Ela disse que nunca tinha percebido que o filho estava mal, que foi esse médico quem descobriu e que, além disso, não cobrou nada. Segundo ela, era uma bênção e uma oportunidade que não aparecia duas vezes. Eu perguntei se ela não tinha medo de confiar tanto e se não achava que algo podia dar errado. Ela respondeu que eram pessoas boas, que tudo vinha por parte do governo e que seria até que o menino melhorasse. Continuamos conversando quase o caminho inteiro, mas por dentro algo não me deixava tranquilo. Era uma sensação difícil de explicar. Era como se tudo estivesse certo, mas ao mesmo tempo algo não encaixava. A história parecia perfeita demais, como se alguém tivesse ensaiado. Me forcei a pensar que nem todo mundo é ruim e que talvez realmente existisse um grupo de médicos ou alguma organização ajudando comunidades pobres. Talvez fosse parte de um programa do governo, coisa que acontecia também na Colômbia. Mas no fundo da minha mente, uma voz baixinha me dizia que aquilo não era verdade e que algo estava errado. E mesmo tentando ignorar, essa voz ficou ali me rondando. Depois daquela viagem com a moça que falou do médico, algo ficou na minha cabeça. Então entrei na internet para ver se existia algum programa do governo que ajudasse com o transporte de crianças doentes ou que apoiasse comunidades indígenas, levando-as para outros países. Procurei e revisei páginas oficiais, notícias e fóruns, mas não achei nada. Uma noite durante o jantar contei para minha esposa. Disse que estava começando a duvidar das coisas, já que não tinha encontrado nada sobre esses supostos apoios. Ela disse que talvez fosse algum programa especial, algo que não era muito divulgado. Ela me lembrou que Guerreiro é um dos estados com mais pobreza e que lá existem muitas comunidades esquecidas. Talvez estivessem ajudando, mas de forma mais discreta. Mas depois ficou em silêncio por um tempo e disse que ela também achava estranho. Ela não gostava de como tudo estava acontecendo, pois não havia clareza. As pessoas não faziam perguntas. Todas as mulheres pareciam iguais, falavam parecido e nunca vinham acompanhadas. Então ela me mandou tomar cuidado e não baixar a guarda. Tentei seguir como se nada estivesse acontecendo, mas no fundo eu já não me sentia o mesmo. As viagens seguintes não foram diferentes. Mulheres jovens, crianças pequenas, sempre à noite e sempre com instruções claras. Mas uma noite aconteceu algo que eu nunca tinha sentido. Estava dirigindo rumo a um ponto de encontro, mais ou menos às 11 da noite. A estrada estava deserta e escura como sempre, mas já estava chegando. Me sentia cansado, pois tinha sido um dia longo. Ia com a música baixa e os vidros fechados quando ouvi um choro de bebê. Não era forte e parecia mais como se a criança estivesse com dor. Olhei pelo retrovisor, mas não tinha ninguém comigo. Pensei que talvez tivesse imaginado que era o sono, mas poucos minutos depois voltou. Desta vez o choro foi mais forte, como um grito, e veio acompanhado de um som seco, como se tivessem jogado o bebê no banco. Pisei no freio com tanta força que a van quase saiu da estrada. Me virei imediatamente, mas o banco continuava vazio. Mesmo assim, desci, liguei a lanterna do celular e os bancos, o chão e o pequeno porta-malas estavam normais. Não havia sinal de ninguém. Nem sons, nem nada fora do lugar. Mas senti um incômodo no peito, como se o ar estivesse faltando. Subi de volta e continuei o caminho, mas pelo resto do trajeto tive dificuldade de me concentrar.
O silêncio era estranho e não conseguia parar de olhar pelo espelho, como se algo fosse aparecer a qualquer momento. Essa foi a primeira vez que senti medo de verdade. Não pelo que eu estava fazendo, mas pelo que podia estar carregando sem saber. Houve uma noite em que as coisas não aconteceram como sempre. Desde o começo tudo parecia estranho. Me chamaram para um local que eu não conhecia, perto de uma comunidade ainda mais afastada. Cheguei pontualmente e quando a mulher que ia embarcar chegou, percebi imediatamente que algo estava errado. Seu rosto estava inchado, como se tivesse chorado muito. Ela caminhava apressada, como se tivesse medo de ser vista, e nem me olhou nos olhos. Não disse uma palavra, apenas entrou com um embrulho nos braços. Como sempre pensei que fosse um bebê, mas ao ver de relance percebi algo estranho. O cobertor que o envolvia tinha umas manchas escuras. Não saberia dizer se era terra ou outra coisa, mas não se mexia. Também não fazia nenhum som, fazendo com que parecesse não estar vivo. A mulher se sentou no fundo e não largou o embrulho. A estrangeira estava sempre ao lado dela. Poucos minutos depois, ela disse desesperada que precisava ir ao banheiro, mas a gringa a ignorou completamente. Passaram-se vários quilômetros e a mulher pediu de novo, com mais urgência. Disse que não aguentava mais, que ia se urinar. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela se urinou ali mesmo. Então pediu desculpas com uma voz que mal dava para ouvir. Por sorte havia um posto de gasolina mais adiante, que pensei que iríamos parar lá. Mas a estrangeira me disse que não, que ela fosse ao mato mesmo. Foi algo que eu não entendi, mas obedeci. Encostei à beira da estrada em uma área cheia de árvores, sem luz e sem casas por perto. A mulher desceu rápido, deixando o embrulho no banco traseiro sem sequer olhar para ele. Vi a estrangeira ir atrás dela sem me dizer nada. Passaram-se 10 minutos e nenhuma das duas voltava. O motor continuava ligado, mas comecei a ficar nervoso. Desci e olhei em direção ao mato, porém por conta da escuridão não dava para ver nada. Subi de novo querendo verificar o embrulho, mas tive medo. Não sei como explicar, mas era como se algo me avisasse para não tocar. Então tranquei as portas e esperei. Depois de quase meia hora, a estrangeira voltou sozinha. Estava com o rosto tenso, como se estivesse irritada. Sem levantar a voz, me disse para seguir adiante. Fiz uma pergunta simples pela outra mulher, mas ela respondeu com uma única palavra: siga. Sem saber o que tinha acontecido, não insisti e segui em frente. Ninguém disse mais nada pelo resto do trajeto. Já estava quase amanhecendo quando ela me pediu para parar numa área despovoada, entre dois morros. Ali desceu com o embrulho nos braços e caminhou alguns metros. Não sei o que fez, mas quando voltou, estava com as mãos vazias. Não perguntei nada, pois já não conseguia. A garganta estava seca, as mãos dormentes e o coração parecia que ia sair do peito. Só continuei dirigindo, pedindo a Deus que me deixasse chegar bem e que nada me acontecesse. E cheguei com ela ao lado, e um medo dentro de mim, como se algo já não tivesse mais volta. Antes de entregar a van naquela manhã, senti a necessidade de inspecioná-la. Estacionei em um lugar deserto, abri a porta traseira e olhei o banco onde a mulher tinha deixado o embrulho. Ali estavam manchas vermelhas, não muitas, mas o suficiente para me fazer dar um passo atrás. Não era terra nem comida, eram manchas secas e escuras, como se alguém tivesse deixado um saco de carne furado sobre o banco. Fiquei parado ali por um tempo, sem saber o que fazer. Fechei a porta com cuidado, como se isso fosse apagar o que eu tinha visto. Ao chegar em casa, minha esposa já estava acordada e, ao me ver entrar, perguntou se estava tudo bem. Ela jura que eu estava com o rosto desfigurado por conta do que havia acontecido. Eu não tinha me dado conta até que ela me disse:
Porém, naquele momento, respondi que estava tudo bem e que só tinha sido uma viagem mais pesada. Disse que um dos bebês veio muito doente e não parou de chorar. Mas, obviamente, era mentira. A verdade é que eu teria preferido que aquele bebê tivesse chorado, que tivesse feito qualquer som, que tivesse respirado forte e se mexido. Mas nunca fez nada e não houve sinal de vida. Naquela noite eu me deitei ao lado da minha esposa e fechei os olhos, mas minha cabeça não parava. Minha mente começou a criar teorias uma atrás da outra, cada uma mais sombria que a anterior. Me perguntava se realmente aqueles bebês estavam doentes, se de fato havia médicos e se aquelas mulheres sabiam o que estava acontecendo. Tudo o que pensei me deu medo, um medo profundo, como se eu estivesse me metendo em algo do qual já não poderia sair. E embora eu não tivesse provas de nada, algo em mim já não queria continuar. Mas também não sabia como dizer e como sair dali sem que me arrastassem junto. Esse foi o começo de um pesadelo para mim, um terror que jamais desejaria a alguém. Felizmente não me chamaram durante os 10 dias seguintes. Não recebi nenhuma mensagem, nenhuma ligação, mas esse silêncio não me trouxe calma. Desde aquela última entrega, algo ficou grudado em mim. Não sei explicar bem, mas era como se eu tivesse voltado para casa com algo. Eu andava diferente, dormia mal e tudo parecia mais frio. Os pesadelos começaram quase de imediato. No começo eram apenas choros, mas depois via corpos pequenos jogados no bosque, alguns imóveis e outros com leves movimentos. O pior era que havia noites em que os via tão feridos que nem quero lembrar os detalhes. Nessas noites eu acordava suando e com o corpo tremendo de cima a baixo. Sentia que minha mente queria me dizer algo, mas eu não sabia o quê. O mais estranho foi quando começou a aparecer aquela coisa. Uma criatura que não era humana, mas que também não era totalmente um animal. No começo parecia um cervo, mas não um normal. Esse era alongado e movia-se como um homem. Seu corpo era seco ao ponto da pele parecer colada aos ossos. Sempre aparecia nos sonhos quando os bebês estavam lá. Nunca antes e nunca depois. Aquilo aproximava-se dos corpos, os rodeava, cheirava e depois os lambia. Sua língua era longa e se movia devagar, como se estivesse saboreando o que fazia. E então fazia algo que não posso descrever. Não quero. Só sei que acordava de sobressalto, quase chorando, outras vezes rangendo os dentes com tanta força que doía toda a boca no dia seguinte. Cada noite era pior, e cada imagem mais nítida. Minha esposa foi a primeira a dizer que aquilo não era normal, que eu nunca tive o costume de acordar assim à beira do choro. Eu dizia que eram terrores noturnos, que quando criança eu tinha e talvez estivessem voltando. Menti mais uma vez e não contei nada a ela. Sentia que se dissesse em voz alta, as coisas piorariam, como se falar abrisse uma porta que não poderia mais ser fechada. Nas viagens seguintes as coisas permaneceram iguais por fora, mas por dentro era outra história. Toda vez que saía da cidade rumo à Costa Grande, algo em mim começava a se fechar. Não era só o cansaço nem a rotina, era como se tivesse mais alguém comigo na van. Às vezes era tão forte que eu virava o rosto pensando que tinha deixado alguém entrar sem perceber, mas não, eu sempre estava sozinho. O que mais me incomodava era esse desconforto, como se algo se movesse entre os assentos. Não era um barulho, era mais uma presença, como se algo roçasse a parte de baixo do banco, ou se sentasse por segundos e depois desaparecesse. Nunca consegui ver, mas sentia, com cada vez mais clareza. 2 meses se passaram sem que nada saísse do controle e com a mesma ladainha. Mulheres jovens, sempre com um destino fixo e sempre com a promessa de algo melhor. Mas minha cabeça já não era a mesma. Havia tempos que tinha pesadelos ainda mais pesados envolvendo a minha família.
Era como se toda vez que pensava em desistir, aquela criatura dos meus sonhos ficasse mais forte e mais presente. Às vezes ficava só me olhando, e quando acordava, custava a voltar a dormir. E agora, durante o dia em casa, eu podia vê-la pelo canto do olho, parada no canto do quarto, muito magra e com a cabeça baixa. Houve uma noite que ficou marcada em mim. Fui enviado para buscar várias mulheres grávidas de uma só vez. Quando cheguei, vi que todas se moviam com dificuldade e estavam acompanhadas por 2 pessoas que pareciam médicos. Eles usavam uniformes brancos e seguravam pastas. Um deles tinha sotaque estrangeiro, como se fosse europeu ou algo assim. Durante a viagem, ouvi uma conversa que não consegui tirar da cabeça. Uma das mulheres perguntou à mulher estrangeira se também iriam ajudá-las a conseguir trabalho. Sua voz era baixa, como se não quisesse atrapalhar, como se tivesse medo de que dissessem que não. A estrangeira respondeu que isso também estava previsto e que tudo fazia parte do processo. Primeiro viria o nascimento, depois os documentos, em seguida a transferência. Todas as mulheres sorriram e algumas se olharam com esperança, com sonhos, com vontade de acreditar. E eu ali dirigindo, sem poder dizer a elas que já não acreditava em nada. Não sei porquê, mas na minha cabeça já não as via chegando a nenhum país, nem começando uma vida nova. Só conseguia vê-las perdidas, andando sozinhas por um bosque, com as roupas sujas. E isso era o que mais doía, porque por mais que eu tentasse me convencer que estivessem sendo ajudadas, que tudo era legal, que o dinheiro era limpo, já não acreditava. Toda vez que pensava isso, aquela criatura reaparecia ainda mais real. Foi numa das minhas últimas viagens para a Costa Grande. Naquele dia tive que sair mais cedo, então por volta das 4 da manhã já estava na estrada. Passei por um povoado pequeno, um daqueles que parecem parados no tempo. Ruas de terra, casas de telhado baixo e cachorros dormindo na rua. Já eram mais ou menos 6 da tarde quando vi várias pessoas paradas na esquina de uma loja. Estavam distribuindo alguns panfletos, daqueles que quase ninguém pega. Uma senhora me fez sinal para baixar o vidro, e quando vi seu rosto, ela tinha os olhos inchados. Ela me ofereceu o papel e peguei por educação, mas ao olhar a imagem senti minhas mãos enfraquecerem. Era ela, a moça que eu tinha levado há algumas semanas. A mesma que falou do médico que iria curar seu bebê, que sorriu para mim o caminho inteiro e me agradeceu por tratá-la bem. Ali estava o rosto dela impresso, com letras pretas em cima dizendo: "Procura-se". Fiquei em silêncio, mas nisso a senhora me olhou com esperança. Ela estava muito magra e me perguntou se por acaso eu a tinha visto, que já faziam vários dias que a estavam procurando. Por curiosidade, ou talvez por impulso, perguntei quando foi a última vez que a viram. E ela me disse a mesma coisa que a moça me contou aquele dia, que vieram uns médicos à comunidade. Eles disseram que o neto dela tinha uma doença grave e que era preciso tirá-lo do estado para tratá-lo. Disse que confiaram, porque eram médicos que falavam bonito, porque ela e sua família eram gente do campo sem estudo. Ela disse que já tinham ido a hospitais, que perguntaram em clínicas e que ninguém sabia de nada. Não existia nenhum programa de ajuda assim. Tudo tinha sido uma mentira. A senhora tremia enquanto me dava um número escrito a lápis na parte de trás de um papel. Disse que, por favor, se eu soubesse de algo, ligasse para ela, pois era sua filha, e que não a deixassem levar embora assim. Não consegui dizer nada, apenas me afastei alguns metros e estacionei atrás de umas árvores. Desliguei a van, encostei no volante e chorei. Chorei como uma criança porque entendi que já não havia como me convencer de que o que eu fazia tinha algo de bom. Não eram ajudas, não eram transportes, não era futuro para ninguém. Era outra coisa horrível. Eu precisava parar de fazer aquilo e sair daquele buraco que me meti. Mas como se eu já tinha visto até a polícia envolvida nisso tudo?
Em várias ocasiões fui parado em bloqueios e nem pediam os documentos do veículo. Só se aproximavam, viam a mulher gringa e nos deixavam passar, sem perguntas e sem revistas. Foi aí que eu entendi. Não era um segredo, era um sistema. E eu fazia parte dele. 2 dias depois criei coragem e disse ao meu amigo que não podia continuar trabalhando. Inventei uma desculpa das mais cabeludas que imaginei no momento. Disse que minha esposa estava com câncer e que eu precisava estar com ela e levá-la ao médico. Meu amigo ficou em silêncio por alguns segundos, depois disse que sentia muito. Mas o tom dele de repente mudou. Ele disse que se estava tão ruim assim, o mais lógico seria continuar trabalhando para pagar os remédios e que eu podia pedir a um dos meus filhos ou algum parente para me ajudar a cuidar dela. Que uma doença não era motivo suficiente para deixar um trabalho como aquele, ainda mais sendo temporário. Insisti e disse que queria estar com ela, que se quisessem eu podia ajudar a encontrar um substituto, mesmo que fosse por 1 mês ou 2, até tudo se estabilizar. Ele apenas respondeu que ia comentar com o chefe. Assim, sem dizer mais nada. Mas a voz dele mesmo pelo telefone ficou pesada, como se não confiasse mais em mim, como se algo tivesse se acendido por dentro. Naquela noite, quando já estávamos deitados, não aguentei mais e comecei a chorar ao lado da minha esposa. Com o corpo tremendo, com as palavras entaladas, contei tudo o que tinha feito nos últimos meses. Falei das mulheres, dos bebês, dos supostos médicos e do papel que me deram com o rosto daquela moça. Disse que não sabia exatamente o que faziam com elas, mas tinha certeza de que era por causa dos bebês, que tudo girava em torno disso e que era algo sombrio. Dava para sentir nos olhos da mulher estrangeira e no jeito como os policiais nos deixavam passar sem dizer uma palavra. Disse que agora, sabendo que aquelas moças não voltavam, me sentia mais sujo e mais culpado. Como se cada quilômetro que dirigi tivesse sido um passo a mais rumo a algo podre e que agora não dava para fingir que não vi. Falei para ela que aquilo não era algo pequeno e que talvez até políticos e médicos estavam envolvidos. Era algo muito grande e que eu estava com medo, medo de verdade, porque não sabia se só por saber disso eu já estava em perigo. E pior ainda, se eles podiam fazer algo com ela ou com minha família. Minha esposa não disse nada no começo, só me abraçou. Depois falou que agora eu já estava em casa e que o importante era que eu não ia voltar. Mas eu não estava tão certo, porque quando se entra nesse tipo de coisa, sair nunca é tão fácil. Pedir demissão não me trouxe paz. Pelo contrário, foi como abrir uma porta que estava trancada com correntes. Não era um terror físico, não era alguém batendo a porta ou espiando pela janela, era uma energia que se sentia em cada canto da casa. Os sonhos com o homem dos chifres de cervo voltaram, mas agora eram diferentes. Uma noite sonhei que estava perdido numa floresta seca, onde as árvores eram altas e não se ouvia absolutamente nada. E de repente lá estava aquela coisa, me olhando de longe. Se movia como se não tivesse ossos no corpo, devagar no começo, depois com desespero, me perseguia entre as árvores. E quando chegou perto me golpeou com os chifres, que senti rasgar meu lado. Ele me arrastava pelas pedras, raspava minhas costas e me batia contra as árvores. Tinha rosto humano, mas não um comum. Era o rosto de alguém enlouquecido, com uma língua comprida saindo da boca, como se saboreasse meu medo. Os olhos brilhavam e enquanto se movia gritava coisas que eu não entendia. Outra noite sonhei que estava num quarto escuro cercado de bebês. Alguns pareciam dormindo, outros estavam deformados, como se tivessem apodrecido. Alguns não tinham rosto, outros não tinham membros. Era um horror que eu não sabia que minha mente podia inventar. Minha esposa já não conseguia dormir, pois toda madrugada acordava comigo. Dizia que eu gritava e que dizia coisas. Às vezes eu me sentava de repente e chorava sem perceber.
Ela ficava acordada ao meu lado, acariciando meu braço, sem saber o que fazer. Eu disse a ela que sentia que tudo estava conectado. Aquela coisa dos sonhos tinha a ver com o que eu tinha feito. Havia algo sombrio naquele trabalho. Propus que só por segurança saíssemos da cidade por alguns dias, caso alguém viesse nos procurar ou estivesse irritado. Disse à minha esposa que também me ajudaria a clarear a mente, pois talvez minha cabeça precisasse de ar puro. Mas no fundo eu sabia que não era só isso. Eu estava com medo. Medo de que algo cruzasse a linha entre os sonhos e a realidade e de que já fosse tarde demais. Decidimos partir naquela mesma sexta-feira, para não muito longe. Fomos para um lugar tranquilo onde descansaríamos por alguns dias. Saímos à tarde e, entre o que empacotamos, as paradas e o trânsito no primeiro trecho, o sol já estava se pondo. Íamos em silêncio, já que minha esposa sabia que algo me corroía por dentro. Ela me segurava a mão de vez em quando, como para me lembrar que estava ali. Eu tentava manter os olhos na estrada, mas cada curva me fazia lembrar as rotas daquele maldito trabalho. Meu corpo doía de tanta tensão acumulada, e enquanto falava isso, vimos que um cervo apareceu no meio da estrada. Não correu, não pulou, só apareceu, como se tivesse surgido do nada bem na nossa frente. Ficou parado, nos olhando, e então freei. Minha esposa quase arrebentou a cabeça no vidro, mas não disse nada, só virou o rosto para me olhar. Ela já sabia o que aquilo significava para mim, pois era tudo parecido demais com os sonhos que eu tinha todas as noites. Buzinei 1, 2, 3 vezes e nada. O cervo continuava lá. Não piscava, não se assustava, só me olhava. E então mostrou a língua longa, de uma cor escura, quase negra. Pendia até quase tocar o chão, e se movia como se tivesse vida própria. Aquilo não era um animal normal. Meu corpo tremia, e minha esposa me segurou pelo braço, mas eu só conseguia olhar para aqueles olhos fixos em mim. Era como se soubesse quem eu era. Apertei o volante, acelerei de uma vez e no último segundo o cervo saiu da frente. Ele não correu, saiu devagar como se estivesse debochando de mim. Após isso seguimos em silêncio, mas eu não conseguia parar de tremer. Minhas mãos não respondiam direito e o coração sentia como se estivesse preso na garganta. Não dissemos nada por vários quilômetros, mas nós dois sabíamos que aquilo não tinha sido coincidência, e muito menos algo normal. Achei que me afastar por alguns dias iria ajudar, mas não foi assim. A tranquilidade do lugar só serviu para me dar mais tempo para pensar, e isso foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Voltamos para casa depois de 4 dias, mas eu não voltei o mesmo. Não passou nenhuma semana e as coisas começaram a sair do controle. Já não era só nos sonhos, era quando eu estava acordado. Via a silhueta daquela coisa parada nos cantos, no banheiro ao lado do espelho, com o corpo todo torto. Numa noite, enquanto minha esposa dormia, tive uma febre muito forte. Minha cabeça queimava e meu corpo doía como se tivesse sido espancado. Me deitei tremendo de costas, sem conseguir me mover muito. Foi nessa posição que a vi andando pelo corredor. Se movia realmente como um cervo, mas em pé. Vi ele se aproximando lentamente, arrastando os pés e com a cabeça torta como se estivesse quebrada. Ele me olhou. Eu sei que me olhou como das outras vezes. Digo isso porque, embora seu rosto fosse o de um animal, seus olhos eram humanos e brilhavam. Não era com luz, mas como caçador com fome. Me cobri com a coberta e comecei a falar em pensamentos com aquela coisa. E foi assim que, pouco a pouco, as visões começaram a diminuir. Não desapareceram, mas ficaram mais distantes e borradas. Nem mesmo a oração ajudava tanto quanto falar diretamente com aquela aberração. Digo que era como se ela soubesse que eu a reconhecia, que aceitava sua presença e que não a negava mais. Mas eu ainda tinha aquele remorso que apertava meu peito.
e eu começava a pensar em ir à polícia ou procurar ajuda. Mas não passavam nem algumas horas e os pesadelos voltavam. Mas não eram sonhos qualquer, era como viver o juízo final todas as noites. Eu via as mulheres que transportei, algumas gritando, outras amarradas, e algumas sendo arrastadas como animais. Também via os corpos dos bebês abandonados em quartos frios. Ali ouvia suas súplicas pedindo para fazer algo, mas eu não conseguia me mover. Apenas observava e chorava. Acordava encharcado de suor, com os olhos ardendo e todo vermelho. O corpo doía como se eu realmente tivesse vivido aquilo. E então eu entendi que eu não podia falar, porque cada tentativa de buscar ajuda era punida. Era como um jogo de chantagem, um jogo sujo, onde o castigo era viver o pesadelo de novo e de novo. Até quando minha esposa tentava fazer algo, também adoecia. Eu vi com meus próprios olhos tudo isso acontecer diante de mim. Uma manhã ela me disse que iria à igreja para falar com o padre, só para desabafar. Naquela mesma noite começou a vomitar sem parar, teve febre e suas pernas se dobravam ao andar. Não era normal, ela mesma sentiu tudo o que eu sentia. Então me disse que era como se algo a impedisse, como se alguém não a deixasse dizer certas palavras. Sei que pode parecer loucura, mas era real, gente. Eu e ela vivemos isso. Estávamos amarrados como se aquela criatura tivesse controle sobre nossas decisões, como se cada pensamento fosse supervisionado, medido e punido caso cruzasse a linha. E foi por isso que, por mais que doesse, tentei arrancar da minha cabeça qualquer ideia de ir à polícia. Engoli as palavras, enterrei as lembranças, porque entendi que havia coisas que simplesmente não podiam ser quebradas sem pagar um preço muito alto. Apesar de tudo o que aconteceu, eu continuava procurando. Fazia isso quase escondido, como se tivesse medo de que até a internet pudesse me denunciar. Não todos os dias, mas de vez em quando. Procurava notícias, portais de desaparecidos, páginas de jornais locais e nacionais. Fazia isso com a esperança de encontrar um nome, um rosto, uma pista. Mas nunca encontrei nenhuma única menção a grávidas desaparecidas. Nada sobre operações, denúncias ou prisões. Não havia registros e nem sequer um rastro. Era como se tudo aquilo nunca tivesse acontecido, como se aquelas mulheres tivessem evaporado do mundo e ninguém tivesse notado. E cada vez que me lembrava daquela senhora chorando na rua, com a foto amassada da filha nas mãos, com os olhos cheios de desespero, meu coração se partia. Porque eu sentia que tudo aquilo, em parte, também era culpa minha. Fui eu quem as levou. Talvez sem saber no começo, mas isso não importava mais. A culpa estava ali e não ia embora. Com o tempo comecei a construir uma teoria que fazia sentido para mim. Não achava que fosse só tráfico de adoções ou vendas como muitos falam sem saber. Para mim era algo mais sombrio e mais profundo. Eu tenho a ideia fixa de que era parte de uma seita. Gente que usava aquelas mulheres e seus bebês como oferendas, como presentes para algo diabólico. E se for isso mesmo, se tudo girar em torno de rituais, então o Deus que eles servem só pode ser aquela coisa que me perseguia. Mas por que ele aparecia para mim? Se tantos estavam envolvidos, por que comigo era diferente? E embora eu esteja grato por nunca terem vindo atrás de mim nem da minha esposa, essa ausência também me incomoda. Se eram tão poderosos, se tinham policiais e médicos ao lado deles, por que não me silenciaram? Por que me deixaram ir? Só consigo pensar em uma razão. Porque tinham certeza de que eu não ia falar. Porque sabiam que eu já estava quebrado, que me tinham preso por dentro e que não precisavam levantar um dedo para me manter calado. Todos os dias me culpo pelo que aconteceu e me pergunto o que foi feito daquelas mulheres e crianças. Espero em Deus que um dia Ele me perdoe por ter sido medroso ao ponto de não ter ido atrás de ajuda.
mas eu estava só protegendo minha família. Outro dia, eu estava conversando com meu velho amigo Gerard. Isso trouxe de volta memórias que eu não pensava há anos. Com uma viagem planejada de volta para minha cidade natal, no interior do Maine, no próximo mês, tudo isso tem estado na minha mente ultimamente. Então, deixe-me contar essa história que tenho pensado. Gerard era meu vizinho mais próximo e meu melhor amigo quando eu tinha 13 anos. Viver em uma área pouco povoada fazia com que o termo vizinho fosse bem amplo. A casa dele ficava a uns bons 20 minutos de caminhada por estradas de terras sinuosas e bosques densos desde a minha. Nós dois morávamos nos arredores de uma pequena cidade, aninhada entre colinas e florestas espessas. Era o tipo de lugar onde todo mundo se conhecia e a mercearia fechava cedo. Numa noite de verão, Gerard e eu decidimos caminhar até a lojinha de conveniência local para pegar alguns lanches antes que fechasse às 20 horas. Era uma noite quente e a loja não ficava muito longe. Uma caminhada gerenciável se seguíssemos as estradas de terra que cortavam a floresta. "Acha que conseguimos chegar antes de fechar?" Gerard perguntou, olhando o relógio, preocupado que não conseguisse seu bolo naquela noite. "Só se não nos distrairmos", eu disse. Nós éramos notórios por deixar pequenas aventuras nos atrasarem. A floresta estava ensurdecedora com os sons dos grilos, além do ocasional farfalhar de pequenos animais na vegetação rasteira. Estávamos conversando sobre coisas habituais, como os jogos da Champions League que estavam por vir, já que ambos éramos grandes fãs. Em algum momento me lembro de mencionar alguns boatos de que novos garotos poderiam se mudar para a cidade. Cerca de metade do caminho, ao virar uma curva na estrada, achei que ouvi um leve farfalhar atrás de nós. Olhei para trás, mas não vi nada. "Você ouviu isso?" perguntei. "O quê?" ele respondeu. "Acho que não foi nada. Provavelmente um guaxinim." Dei de ombros, tentando ignorar. Continuamos andando, mas a sensação de estar sendo observado me incomodava. Aos poucos, os sons da floresta começaram a se desvanecer e assumimos que era porque estávamos nos aproximando da borda da floresta. Alguns minutos se passaram e Gerard parou do nada. "Ok, você tinha que ter ouvido isso", ele sussurrou. Desta vez, o farfalhar era mais pronunciado, acompanhado pelo sutil som de folhas e galhos se quebrando. Ambos nos viramos devagar e, a princípio, não vimos nada de incomum. Apenas a estrada de terra se estendendo à distância atrás de nós, ladeada por árvores sombrias. Mas então, na penumbra, percebi um movimento na vegetação rasteira à nossa direita. Havia alguém lá, parcialmente escondido por samambaias e galhos baixos. "Quem está aí?" Nenhuma resposta. Estava muito próxima ao chão, quase como se estivesse deitada de bruços. Eu estreitei os olhos tentando entender. Parecia humano, mas estava rastejando pelo chão da floresta, avançando lentamente. "Talvez seja um caminhante ferido", sugeri, mas eu não acreditava realmente nisso. "Devemos continuar andando", Gerard disse. Ele estava certo. Aceleramos o passo e nossa caminhada casual se transformou em uma marcha apressada. De vez em quando olhávamos para trás. A figura ainda estava lá, mantendo uma distância constante, definitivamente nos seguindo. Sempre que parávamos, ela também parava. Quando nos movíamos, ela se movia conosco. "Ok, isso é muito assustador", admiti. "Deve ser algum tipo de pegadinha", Gerard sugeriu, embora não soasse convencido. Estávamos chegando perto da loja, pois o caminho se tornou mais familiar e menos denso. Senti um alívio ao pensar em alcançar um lugar com outras pessoas por perto. Assim que estávamos prestes a sair da área arborizada, perdemos de vista a figura.
Em pânico, olhei ao redor, vasculhando meus arredores. Você vê? Perguntei e Gerard balançou a cabeça. Talvez tenha desistido. Olhei para cima instintivamente e o encontrei. No meio de um alto pinheiro à nossa esquerda, a figura se agarrava ao tronco sem esforço. Estava de frente para nós, ainda nos observando, imóvel. A luz cada vez mais fraca dificultava ver os detalhes, mas o contorno ainda parecia humano, embora seus membros fossem longos e parecessem se enrolar ao redor da árvore de forma antinatural. Gerard? Sussurrei. Meu Deus. Assim que ele disse isso, a figura inclinou a cabeça levemente, como se reconhecendo o que tínhamos visto. Isso foi o suficiente para nós, então corremos em direção à lojinha. Galhos chicoteavam à nossa volta enquanto corríamos pelo caminho. Invadimos a porta da loja, assustando o atendente atrás do balcão. Ei, calma aí, garotos, ele disse. Podemos usar seu telefone? Precisamos ligar para nossos pais. Ele deve ter visto a urgência em nossos rostos, porque deslizou o telefone pelo balcão sem mais perguntas. Gerard discou o número da mãe dele. O tempo todo, eu olhava pela janela da frente da loja, tentando ver se a figura ainda estava espreitando na borda do estacionamento, mas não vi nada, apenas a floresta escura e o céu da noite. Nossos pais chegaram pouco depois, preocupados e um pouco confusos com nossas ligações. Contamos que alguém nos seguiu pela floresta, mas deixamos de fora os detalhes mais sinistros. Eles atribuíram isso à nossa imaginação fértil, talvez um andarilho de passagem. Por um tempo evitamos os caminhos arborizados, optando pela rota mais longa ao longo das estradas principais, sempre que precisávamos ir à cidade. Isso aconteceu há 2 anos, no final de outubro, que é geralmente quando começa a nevar por aqui. Eu moro em um pequeno apartamento de um quarto com meu cachorro Milo. Não é o melhor lugar do mundo, mas também não é o pior. A maioria dos meus vizinhos são tranquilos e se mantêm reservados, e como o prédio só tem 2 andares com 8 apartamentos, ele não é muito cheio. De qualquer forma, naquela noite eu saí do trabalho às 18h30. Fui para casa, levei Milo para um passeio rápido, fiz o jantar e me sentei na mesa para jogar videogame com alguns amigos. Fiquei acordado um pouco mais do que planejei, mas por volta da meia-noite finalmente parei de jogar. O sol obviamente já tinha se posto, e eu não havia me levantado para acender as luzes do apartamento, então o lugar todo estava escuro, exceto pela tela do meu computador. Como estava com sono, coloquei a coleira no Milo e desci para o pátio dos fundos para ele fazer suas necessidades. Estava muito frio e o chão estava coberto de neve. O pátio ficava bem atrás do prédio e tinha apenas alguns postes de luz para iluminá-lo. Estava muito quieto lá fora, mas enquanto eu esperava Milo cheirar o local, olhei para a janela do meu apartamento. Minhas persianas estavam apenas parcialmente abertas, mas eu conseguia ver a tela do meu computador brilhando pela janela. Então algo se moveu. De repente, eu conseguia ver mais luz passando pelas persianas, como se algo estivesse bloqueando a visão até alguns segundos antes. Murmurei, que droga. Eu tive que checar 2 vezes para ter certeza de que estava olhando para a janela certa do meu apartamento, mas eu sabia que sim. Afinal, eu conseguia ver claramente o meu computador. Minha mente começou a disparar. Alguém estava parado atrás da janela e se afastou quando percebeu que eu estava olhando. Puxei a coleira de Milo e voltei rapidamente para dentro do prédio, subindo para o 2º andar. Olhei pelo corredor e me movi lentamente em direção ao meu apartamento, ouvindo qualquer som. Vale mencionar que eu nunca tranco a porta quando levo Milo para fora, porque eu sempre fico fora por menos de 1 minuto. Parecia muito improvável que alguém tivesse simplesmente entrado no meu quarto. Abri a porta e, a princípio,
tudo parecia normal. O portãozinho de cachorro que eu deixava na entrada ainda estava na mesma posição de quando saí. Dei alguns passos para dentro. Estava escuro, mas a sala principal parecia vazia. Então olhei para o corredor que levava ao meu quarto. Estava tão escuro que eu nem conseguia ver a porta do quarto no final do corredor. Para ser honesto, eu já estava começando a duvidar de mim mesmo. Talvez eu só estivesse cansado e exagerando, ou o ar-condicionado se ligou sozinho e mexeu as cortinas. Eu estava prestes a caminhar pelo corredor e verificar se estava tudo certo quando percebi que Milo estava parado perto da porta de entrada. Olhei para ele e ele estava olhando fixamente para o corredor e começou a rosnar. Era um rosnado baixo e suave, como nunca tinha ouvido antes. Chamei seu nome, mas ele nem me olhou. Ele estava fixo no corredor. Segui o olhar dele de volta para o corredor e só então comecei a ver algo no final. Na escuridão total havia o leve contorno de alguém parado lá. A única coisa que eu conseguia ver claramente eram seus olhos abertos, olhando diretamente para os meus. Meu corpo se arrepiou e eu imediatamente corri para fora. Fui para a frente do prédio e fiquei lá fora com Milo enquanto ligava para a polícia e aguardava. Meu coração só desacelerou quando os policiais chegaram. Eles entraram e não se tratava de um espírito, pois saíram com um homem algemado. O estranho nem tentou fugir. Eles o encontraram deitado sob minha cama. Era um homem de meia idade com aparência doentia, e ele se recusou a falar sobre o que fazia ali. Acho que o que mais me perturba nessa situação é pensar em qual momento ele entrou no meu apartamento. Levei Milo para fora uma vez quando cheguei em casa e outra antes de dormir, e essas foram as únicas vezes em que deixei a porta destrancada. Eu só o vi na janela quando estava lá fora, e não dá para saber se foi nesse momento que ele entrou. Ele poderia estar no meu apartamento por mais de 6 horas escondido no meu quarto. Seja como for, tive sorte de ter Milo cuidando de mim naquela noite, porque poderia ter terminado de forma bem pior sem ele.